recebemos Iraci Caetano, especialista em dependência química e coordenadora de tratamento do Centro de Recuperação Bezerra de Menezes. Iraci, explica pra gente qual é a grande diferença entre a recuperação tradicional de 6 meses e um tratamento ambulatorial. Então, Sandra, ambos são eficazes, ambos são importantes, né? O que é a diferença básica, né? No tratamento ambulatorial, ele vai continuar no convívio com a família, no convívio com a sociedade, ele vai continuar produtivo e recebendo o tratamento, né? Que são informações, são a terapia adequada para a dependência química. E no tratamento sob internação, ele vai se ver afastado do seu convívio. Há situações que necessitam disso? Existem. Existem situações, dependendo do nível de comprometimento desse paciente, ele vai precisar realmente ser contido, que a gente fala, ou seja, ele vai ter que ser afastado do seu meio familiar, do seu meio social para poder receber o tratamento. E em alguns casos não, principalmente, por exemplo, quando ele quer, ele deseja, ele já se convenceu que ele não tem mais condições de ficar usando, né, de continuar usando. Então essas pessoas se beneficiam muito de um tratamento ambulatorial e não há necessidade de ficarem internados. E o número de drogas nas empresas, do consumo de drogas, tem aumentado, Iraci? Olha, Sandra, eu não sei se a gente pode dizer necessariamente que aumentou. O que eu entendo que acontece? Porque, assim, o uso de drogas no mundo é secular. As pessoas usam drogas há muitos anos, há muito tempo que as pessoas buscam alterar o seu estado de consciência, né? O que eu entendo que está acontecendo mais é que as pessoas estão mais atentas a essa situação, os profissionais de saúde estão mais assim, envolvidos, percebendo os prejuízos que isso está trazendo, né, para a sociedade, para a própria economia da empresa, né? E aí estão buscando mais alternativas para essa questão. Eu não sei, assim, se estatisticamente a gente poderia dizer aumentou, diminuiu, mas as pessoas estão mais atentas, né, para a questão. Então o trabalho de prevenção dentro das empresas tem aumentado? Tem aumentado. Isso, assim, tem sido muito importante, a preocupação e a responsabilidade que as empresas estão tendo, implantando programas de prevenção dentro das empresas, que basicamente eles trabalham com capacitação, né, dos profissionais da empresa, da área de saúde, da área social, né, para lidar com essa questão, para detectar, para identificar, para encaminhar para tratamento. Né? E quando você fala capacitação, são palestras? Como que é a dinâmica? São cursos, é um curso, né? Existem entidades, a nossa, por exemplo, faz isso, né? Que dá uma capacitação, um treinamento de 20, 30, 40 horas para que os profissionais diretamente ligados a essa questão dentro da empresa possam conduzir um programa de prevenção. Né? Através dessa capacitação, ele vai ter condições de identificar esse funcionário com problema, de encaminhar, de receber de volta. Né? E essa capacitação é feita com as pessoas de recursos humanos? De recursos humanos, da área de segurança, até a área jurídica é importante da empresa participar, porque envolve questões legais, né? Então, da área de comunicação da empresa, de RH, de saúde. Então, são áreas importantes e até mesmo uma experiência que tem dado bastante resultado com pessoas voluntárias que nem são de áreas afins, mas que têm interesse nessa questão, também são capacitadas para lidar com a questão da dependência química. Iraci, e quando na empresa, ao invés da pessoa que trabalha ali no chão da fábrica, um gerente é dependente químico? Geralmente vocês adotam o esquema ambulatorial ou também de internação? De novo, depende do estado de envolvimento. Primeiro que já é bastante difícil esse executivo, por exemplo, admitir que está com problema, até mesmo as pessoas que estão à volta, na maioria das vezes não querem atribuir algum problema à eventualidade dele estar fazendo uso. Então já é difícil detectar, né? Mas detectando, havendo da parte dele um desejo, um interesse em se livrar da situação, né? Aceitando o problema, ele pode se beneficiar de um tratamento ambulatorial. Mas existe, na nossa instituição, nós temos muitos casos de executivos que precisam mesmo se internar para poder fazer o tratamento. E aí a empresa libera? Libera, porque assim, nós estamos falando, Sandra, de uma patologia como outra qualquer. Né? É uma doença, a Organização Mundial da Saúde aceita a dependência química como uma doença. Então é passível de afastamento, ele recebe o salário normalmente, fica afastado até que ele possa retornar para o trabalho, que ele seja liberado pelo médico, né, para voltar às suas atividades normais. E aí depois, ele voltando às atividades normais, ainda
posterior a isso, é feito algum trabalho com ele? ele? Precisa fazer o acompanhamento, Sandra. Foi bom você falar isso, porque assim, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás nos Estados Unidos, onde se percebeu que uma pessoa levando adiante todo um processo de recuperação, ela fazendo tudo direitinho como é indicado, ela demora de 24 a 36 meses para estar na sua condição normal, de como se nunca tivesse feito uso. Então, essa pessoa precisa de um acompanhamento. Na nossa instituição, por exemplo, a gente faz esse acompanhamento por 20 meses, para que ele... Semanal? Semanal. Semanal. Inicialmente por 6 meses semanal, depois encontros mensais, até que ele realmente se sinta assim, em condições de que nós, profissionais, sintamos que ele esteja em condições de caminhar sozinho. Iraci, geralmente esses encontros semanais, o que são? São grupos de apoio, palestras, são grupos terapêuticos, né? Ele traz, por exemplo, vamos dizer uma situação que ele esteve internado, ali ele estava protegido do uso de substância, protegido das dificuldades que ele tem no dia a dia, das frustrações, das discussões e etc. Quando ele vai para casa, para a sociedade, ele tem que lidar com tudo isso. Então, vindo para o ambulatório, ele traz essas questões, né, essas dificuldades que ele tem, e ele pode, então, ser trabalhado, ser ajudado a lidar com isso, porque até então, como é que ele lidava com isso? Fazendo o uso da substância. Então, ele tendo esse espaço para trazer, olha, estou com dificuldade com isso, etc., a gente vai trabalhar, vai ajudá-lo a buscar dentro dele mesmo o potencial para conduzir aquela situação. E como as empresas conseguem captar isso do funcionário, que ele está com a problemática das drogas? Olha, como que é feito? Basicamente, através dessa equipe que foi capacitada, ela vai percebendo alterações no comportamento dele no trabalho. Tanto é que essa equipe, ela também é preparada para treinar os líderes, que é o chão de fábrica, que é as pessoas que estão diretamente em contato lá com os trabalhadores, né? Então, assim, dificuldades no relacionamento, no dia a dia, dificuldade na produtividade, uma série de indicadores que podem acenar para a possibilidade dele estar ali com problema, né? Então, tendo recebido essa capacitação, através de uma entrevista, de um atendimento, ele pode, então, identificar que essa pessoa está precisando de ajuda. Né? E, geralmente, o consumo é álcool ou droga? Olha, todas as substâncias psicoativas. Hoje em dia, a gente não está mais restrito às drogas legais que a gente fala, né? A nicotina, o álcool, mas assim, as drogas ilegais têm estado muito presentes. As drogas ditas marginais, né, que é o crack, está muito presente dentro das empresas. É uma preocupação muito grande, né? Tanto é, Sandra, que eu quero até aproveitar para falar. A preocupação é tão grande e vai vir um assunto aí que eu acredito que será bem polêmico, mas que há necessidade de se falar dele. Eu estou indo para um fórum internacional amanhã sobre toxicologia, sobre testagem de presença de drogas nos funcionários. Então, assim, tem empresas que já adotam essa sistemática, né? No exterior isso é muito comum, né? E aqui está se começando a discutir, porque assim, o aumento, né, é muito grande, o acesso tem sido muito grande, e essas pessoas que trabalham, que estão engajadas num trabalho, elas são muito assediadas também, por outro lado, porque elas têm o que o traficante precisa, que é o dinheiro, né? Então isso acaba acontecendo e as empresas estão buscando toda forma de recurso para identificar e encaminhar essa pessoa para um tratamento, né? Iraci, e a empresa na contratação tem que ter muito cuidado, porque chega a ser um preconceito, né? Exatamente. Você não contratar um fumante ou você não contratar um usuário. Então, isso é muito bom. O programa tem nos permitido a fazer a sugestão para a empresa para que ela não deixe de contratar, e sim que ofereça ajuda, que ofereça o tratamento. Porque, assim, ela não contrata esse, contrata outro, que dali a pouco pode apresentar o problema também, né? Mas eu tenho percebido que as empresas, assim, têm assumido o papel, vamos dizer assim, social dela, de oferecer essa ajuda. Lógico que não é a regra geral, né? Mas tem aumentado cada vez mais o número de empresas que nos procuram para saber como lidar com a situação, né? Em relação ao custo-benefício, é muito mais interessante para a empresa recuperar um funcionário que está há 10 anos do que mandá-lo embora. Porque ela vai investir tudo em treinamento, em capacitação, em adequação desse novo funcionário, quando ela pode, aquele funcionário dela que já é experiente, oferecer ajuda, oferecer o tratamento e mantê-lo dentro da empresa e ainda trazendo benefício para aquela família.
para aquela comunidade, né? Porque você sabe que um dependente químico em recuperação, em tratamento dentro do ambiente do trabalho, ele mobiliza todo mundo para questões que ninguém tinha parado para pensar. Todo mundo é obrigado a se olhar um pouquinho. E aí é uma forma preventiva também. Já funciona como prevenção. Tratamento é prevenção. Tratamento, oferecer tratamento, né, é um item de prevenção importante que a empresa pode lançar mão. Né? Iraci, muito obrigada pela tua participação no nosso programa, por ter esclarecido essa problemática das drogas na empresa. E que Deus te ilumine muito, te dê muita força para você seguir adiante com esse desafio, porque a tendência é aumentar, né? O consumo e temos de drogas. que estar preparados, né? Agradeço bastante a oportunidade e parabéns pelo teu programa.